Para iniciar é 4 já vai? Já vai. Começou as piadas. Aquele dia lá eu dei uma virada assim, ó, apareceu o gruquinho aqui, né, cara? Então tem que ficar meio reto aqui, não dá pra... Esperar entrar Esperar o povo entrar? Tá entrando, o povo tá entrando. Sempre entra. Se bem que a maioria assiste depois, né? É bem a maioria, né? Mas, glória a Deus. Bem, pessoal, vamos começar mais um culto, né? Como eu disse aqui agora há pouco no teste, que foi aí para vocês um pouquinho antes, este é um culto que nós estamos fazendo diferenciados, né? Não é uma palavra, nem os louvores, mas é o momento da invocação, adoração a Deus. E eu quero chamar a tua atenção para estar com a gente agora, compenetrado, com o teu coração voltado ao Senhor. Oferece isso como um culto de gratidão a Deus, oferece isso como alguém que está buscando a presença do Senhor, não só como um mero ouvinte daquilo que vai acontecer aqui, né, dos louvores, da palavra de Deus, mas que você possa ser participante do culto, dá um glória a Deus, dá um aleluia, né? Fala com o Senhor Jesus enquanto nós vamos fazer as orações. Mas neste momento quero chamar a tua atenção, né? Antes de mais nada, boa noite a todos, né? Quero chamar a tua atenção para nós invocarmos a presença de Deus, né? O Alisson e a Carol vão trazer para nós 3 louvores. Entra junto, faz da tua casa um ambiente profético, o mesmo ambiente que estiver aqui, alcance o lado de lá, para que a gente possa alcançar a presença de Deus, em nome de Jesus. Boa noite, igreja, boa noite a todos que estão agora nos assistindo, que você possa colocar a tua casa agora, onde você está, como centro da vontade de Deus. Coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Não temas, porque Ele está contigo. Eu queria que hoje, exclusivamente, nessa fase que estamos passando, você possa entender que há um propósito para tudo. E na verdade o Senhor quer mais comunhão contigo. Quer saber tudo de você, todas as coisas que você faz. Então converse com Ele, esteja um momento com Ele, adore Ele. Adore agora conosco. Aleluia, glórias a Deus. Minha fonte eterna és.
alma, espera somente Deus, porque dele vem a minha esperança. Que você possa se acalmar agora no seu coração. Que somente o Senhor tem todas as esperanças que você procura agora, que você tem procurado. Não se turbe. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. A casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Você tudo o seu coração. Glória às mãos do Senhor. Aleluia, Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Senhor, queremos te amar, queremos te louvar. Eu quero que cada um agora, neste momento, entenda que somente o Senhor é o caminho e que Ele não vai te desamparar. Pegue nas mãos do Senhor agora. Dê um brado de vitória agora. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor está conosco. Ele está em todos os momentos. Está caminhando conosco. E você o adorará. Adore, adore, Espírito de verdade, adore em cada momento que você estiver passando. Aleluia, Senhor, glórias eu te dou. E você em casa também clama ao Senhor agora neste momento. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei.
santo é o nome do Senhor, né? Invocamos a presença de Deus em meus louvores aqui entoados neste momento, né? E agora nós queremos trazer a palavra de Deus, né? Aquilo que vem do coração de Deus para o nosso coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa noite, né? Estou cada vez mais perto de você no vídeo, para que o som fique melhor para você aí na sua casa, né? A gente está dentro da igreja, fez bastante eco aqui, então a gente está tentando se aperfeiçoar o máximo possível aí para você, tá? Então o texto que eu queria que você quero, né, que você abra neste momento, está lá no livro de Efésios, capítulo de número 4. Se você está acompanhando aí com sua Bíblia, né, tem esse tempinho para você procurar no seu celular, acessar, né? Efésios, capítulo de número 4. Tá? Efésios, capítulo de número 4, ele diz assim, do versículo 11 em diante, né? O versículo 11 em diante, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros a profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura pela completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em uma roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Texto edificante de Paulo, né? Um texto que trata a respeito da igreja, do que Jesus deixou para a igreja e como Jesus estruturou a igreja no modo espiritual, ministerial, né? E eu quero orar com você antes de começarmos a ministrar essa palavra. Então, se você está na sua casa agora, né, em algum lugar que você esteja, na sua sala, no seu quarto, neste momento, torna este lugar um ambiente profético, né? Não deixa nada te atrapalhar, esquece as mensagens que forem chegando no teu celular, responde depois que acabar, não para você ficar compenetrado em mim, mas para que a gente possa oferecer um culto a Deus. O culto é oferecido por nós não fazemos, nós não temos o culto, nós não recebemos o culto, nós oferecemos o culto ao Senhor. E o culto ao Senhor tem que ser racional, o culto ao Senhor tem que ser com vontade, com prazer, de coração. Então não adianta a gente estar com um monte de coisa, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu sei que você talvez consiga escutar uma mensagem assim, consiga escutar um ensino dessa forma, mas você não está oferecendo culto, você está só escutando o ensino e uma mensagem. Neste momento nós estamos oferecendo o nosso culto a Deus, tá bom? Então põe a mão no seu coração e ora comigo ao Senhor, eleve teu pensamento aos céus neste momento. Senhor Jesus, nós queremos clamar o teu nome neste momento como igreja do Senhor, igreja esta que está colocada neste momento unânime na fé, como o texto que aqui lemos, Senhor, está colocado neste momento, Senhor, ainda que distantes fisicamente, juntos, unidos como um corpo, para ouvir a tua palavra e assim cultuarmos ao Senhor, adorarmos a ti. Esse é o momento da adoração, em que nós compenetramos toda a nossa razão, nosso entendimento, nosso coração, naquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Por isso eu te peço, ministra as pessoas que estão no seu lar agora, estas famílias que estão nos ouvindo, até mesmo os que irão ouvir depois este culto, Senhor, esta palavra, esta mensagem, abençoe e os alcança desta maneira, Senhor, porque nós cremos assim, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Glória a Deus, né? Este é um texto bem animador da palavra de Deus, é um texto em que Paulo, ele manifesta para nós a revelação do que Deus tinha como ministério. Paulo lhe traz a revelação do que Deus tinha com você. Paulo traz a revelação do que Deus tinha a respeito dos seus dons espirituais com a igreja, a revelação de Deus na igreja, e agora também ele traz a revelação da capacitação de Deus sobre os escolhidos, sobre aqueles que são o povo de Deus, sobre aqueles que fazem a diferença. Quando nós lemos um texto que nem esse, vemos logo ele tratando no início de ministério. Ele fala ali a respeito de que Deus deu uns a apóstolos, outros a profetas, outros a pastores, outros a mestres, outros a evangelistas. Ele está dizendo assim que Deus deu algumas pessoas. Ele não está falando que Deus deu alguns dons, mas ele está falando que Deus
capacitadas por Ele para treinar a igreja, para discipular a igreja, para estar junto com a igreja, edificando a igreja. Não são as pessoas que edificam, né? Estes são capacitados também, antes de mais nada, de servir para também edificar, mas afloram nas suas vidas esses dons ministeriais. Então Deus dá um presente para a igreja, né? A pessoa em si recebe um presente imensurável, né? Paulo fala sobre isso em muitas das suas cartas, dizendo a importância dele ser um apóstolo e ao mesmo tempo ele colocando ele como um reles, né? Mortal, um dos piores, né? Ele coloca assim: eu mesmo não merecia, como também nós não merecemos, diz ele. Então aqui no capítulo 4, no versículo 11, ele começa dizendo: olha, Deus presenteou a igreja, capacitando os santos na formação dela. Então nós fazemos parte da igreja como santos capacitados e formados por Deus, capacitados por Deus. A palavra de Deus não fala isso, mas muitos usam esse chavão. Deus não escolhe capacitados, mas ele capacita os escolhidos. É um chavão do crente, é um chavão crentez dentro da igreja, que não é um versículo propriamente dito, mas no entanto nós podemos trazer uma alusão a esse entendimento, que realmente Deus traz capacitação diante dos dons ministeriais formados na igreja, para a igreja num contexto geral. Por isso que esses dons precisam ser distribuídos, em toda a igreja precisa ter estes dons distribuídos. Em toda a igreja nós precisamos ter mestres, nós precisamos ter doutores, nós precisamos ter evangelistas, nós precisamos ter pastores, nós precisamos ter profetas, nós precisamos ter a visão de apostolado, nós precisamos compreender os dons em todas as igrejas para que nessa unanimidade, como ele diz no final desse texto que eu li, nós possamos crescer, aperfeiçoar o corpo, ter o crescimento em amor. Mas para isso nós precisamos de unidade. Nós precisamos entender como Deus faz com essa formação. Nós precisamos entender que a formação ministerial é a ferramenta de Deus para o aperfeiçoamento da sua igreja, para que ela cresça, para que ela produza, para que os frutos se expandam, né? E eu estou te dando uma introdução aqui para você ter compreensão daquilo que Deus espera da gente em todo e qualquer tipo de momento. Mas como não tem como não falar e não tocar no assunto, num momento extremo como esse nós estamos vivendo hoje também, dessa pandemia, né, que tem assolado o planeta todo, dividindo muitas opiniões em torno de vários assuntos e vários aspectos, inclusive o espiritual. O segundo, Deus coloca o segundo ponto a respeito desse texto, Paulo coloca assim, né, por Deus, para que o desempenho do serviço possa ser constante, possa ser crescido, né? Ele fala lá, olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo, ou seja, serviço para a obra do ministério. Deus quer o aperfeiçoamento, ele transmite os seus ministérios a cada um de nós, pessoas que foram capacitadas por Deus desde os apóstolos, isso começou com eles, e aí por diante foi sendo capacitado até chegar aqui, né? Até chegar os dias de hoje, para que o aperfeiçoamento traga uma unidade, né, para a obra do ministério, para a obra de Deus, para o serviço. Então Deus nos capacita para o serviço. Mas qual é o serviço? A pregação, então somente? O louvor, né? O diaconato da igreja, o voluntariado? Não, para todos os serviços, né? Por exemplo, a visitação. A igreja, ela precisa ser unânime nessa condição. Eu lembro de alguns lugares que eu já passei como igreja, em algumas outras igrejas, né, antes de eu me tornar pastor titular, e eu via que muitos não entendiam a unidade, e alguns diziam assim, eu já escutei gente dizer, o ministério de casais é fundamental para a igreja, porque sem o ministério de casais, essa igreja não estaria firme com as famílias. Aí vem outro e fala, o evangelismo, se não fosse o evangelismo, ele é prioridade, ele vem antes disso, ele vem antes daquilo, ele vem antes do pastoreio, ele vem antes da pregação, então nós precisamos ser evangelistas. O pastor, porque o pastor é o que cuida de tudo, o pastor é que está ali, o pastor é o que alimenta as ovelhas, o pastoreado. Não, gente, não há divisão nessa situação, há unanimidade. Nós precisamos entender que para o crescimento nós precisamos estar juntos e não divididos, né? Então a visitação, o serviço, o apoio aos que se desviam do caminho, os que se esforçam hoje e acabam aceitando Jesus neste momento, né? O cuidado dos novos convertidos. Então o ministério ele vem para trazer esse apoio, para vir trazer essas ferramentas para a edificação do corpo.
que é o terceiro ponto, né? A edificação é a medida de que cada um faz ou lhe cabe, né? Deus nos chamou como homens e mulheres para edificar. Se nós fizermos a nossa parte, nós vamos edificar o corpo de Cristo. Se cada um fizer a sua parte dentro da igreja, manifestando os dons de Deus, nós vamos fazer com que o corpo de Cristo cresça. Mas por que eu estou pregando sobre isso num dia como hoje, né? Chamando a igreja por uma convocação. Veja só, isso aqui não é, esses dons não foram colocados para nós como opcionais. Esses dons foram colocados para nós como quem rege a igreja. Qualquer líder, qualquer pessoa que se coloque à disposição de Deus para fazer a obra do ministério, para ter o crescimento que precisa, que necessite, que busque de Deus para o serviço da obra, porque foi chamado, precisa compreender que ele tem que ter um compromisso e santidade. Não é só o compromisso de santidade, mas o compromisso e a santidade é uma convocação de Deus. Quando Deus te escolheu para a obra, Ele te convocou para que um compromisso você tivesse com Ele e para que a tua santidade fosse viva todos os dias, que você regrasse a tua santidade. Mas o que nós temos visto hoje? As pessoas desligadas, sabe? Ele fala assim, a unanimidade vem trazer com que a gente cresça em Cristo, que é o cabeça. E o que nós vemos hoje é que não tem unanimidade em tudo que nós estamos vivendo. Eu estava analisando as coisas do dia de hoje, né? O que está surgindo de gente falando cada besteira e aberração nessa internet. E quando eu estou falando de gente, fora os que já falam por si só, porque gostam de trazer qualquer coisa aqui para trazer conflitos. Hoje mesmo eu vi uma imagem que botaram vários caixões um do lado do outro, dizendo que era tudo coronavírus, e aquela imagem é de um acidente que aconteceu, eu nem lembro aonde, agora vai fazer uns 2, 3 anos atrás, a pessoa fez uma montagem, né, acho que era da Rússia, até se eu não me engano, e fez uma montagem e colocou lá como se aquilo fosse influência do que nós estamos vivendo hoje, como se não bastasse o pânico causado em tudo aquilo que nós já estamos vendo, né? E aí de repente aparece profeta, falso profeta, gente mestre, gente achando e procurando nesse momento, né, se aproveitar da situação para dar os seus pitacos, dizendo que tiveram visões, que sonharam, que lá atrás viram, que isso e aquilo. Gente, não se acrescenta um tio mais, não se acrescenta uma palavra nesta lei de Deus, não se acrescenta na revelação de Deus mais nada a respeito do que já está exposto. E sabe qual é o problema de muitos? Não conhecer e não crescer em Cristo. Procuram para si falsos mestres, falsos profetas, que a Bíblia diz que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Por que não é possível enganar os escolhidos? Porque os escolhidos conhecem na unidade da fé, conhecem o seu Deus, têm intimidade com Deus, buscam de revelação de Deus, não deixam oportunistas aparecerem e levarem toda a roda de doutrina. Olha o que Paulo fala, tem pessoas que se comportam como meninos na fé, porque não conseguem crescer no entendimento da palavra de Deus, no serviço, no aperfeiçoamento dos santos, não paga o preço, e tem um preço. Essa história que nós vivemos uma condição de uma graça, uma falácia de uma graça, que muitas vezes alguns até chamam da graça da desgraça, porque parece que nós não precisamos fazer mais nada. Quando Jesus fala assim, tome cada dia a sua cruz e me siga, parece que isso foi abolido, né, da palavra de Deus, que a santidade foi abolida da palavra de Deus, e que é só deixar o barco correr o rio e Deus vai fazendo as coisas acontecerem. Isso é uma mentira. E as pessoas que andam nesses caminhos, muitas vezes, não pagam preço de nada, não fizeram nada e aparecem num momento como esse, ainda mais para conturbar a igreja. O que eu vejo hoje é pessoas que querem atacar, dizer, difamar as pessoas. João chega para Jesus e fala, olha, tem uma certa cidade, um povo pregando o Senhor Jesus, pregando o seu caminho, pregando todo o evangelho, mas eles nem te conhecem. Veja só o que João fala, ele diz assim, mande que do céu caia fogo e consuma todo aquele lugar, mata aquele povo, não deixe que prossigam. Jesus olha para ele e fala assim, mas da onde tanta inveja? Da onde tanta acusação? Para que todo esse tamanho de condição? Que crise é essa em cima de uma situação que quem é por nós não é contra nós? Deixe que preguem, deixe que falem da palavra de Deus. Nós vemos hoje que as pessoas, e não só liderança, mas muitos estão perdidos. Olha, um ambiente propício para o levantamento do anticristo. Quando Jesus veio pisar nessa terra, nascido de Maria lá atrás,
nós vemos que havia um conceito sobre tudo que estava acontecendo. Haviam 4 religiões, quatro seitas, né, dentro do próprio judaísmo, que nós podemos chamar assim, que eram das mais fortes, né, os essênios, os saduceus, os fariseus, né, e os zelotes. Um acreditava em ressurreição, o outro não acreditava em ressurreição, um acreditava em anjo, o outro não acreditava em anjo, o outro abstinência das riquezas, o outro, cada um tinha uma linha de raciocínio. Quando Jesus veio, todos rejeitaram ele. Quando Jesus apareceu, nenhum desses queria saber que ele fosse o mestre, pelo contrário, se juntaram para crucificá-lo, se reuniram para crucificar o mestre. Hoje nós estamos, parece que, vivendo as mesmas coisas, porque onde não há unidade não há crescimento. Se não houver unidade de pensamento, unidade de fé, não tem como o aperfeiçoamento de Deus acontecer no corpo de Cristo. E nós vemos líderes perdidos se acusando, um dando direção de uma coisa, outro dando direção de outra, porque parece que o mais difícil, que é estar numa unanimidade de fé, que é o mais simples do evangelho, que seria dessa forma, parece que está se tornando mais difícil de se viver. Está cada dia mais distanciados, né? E levam as pessoas a outras doutrinas, até mesmo se você for ver o que tem de vídeo, de gente que nunca ganhou a alma, de gente que nunca cuidou de ninguém, que nunca exerceu o ministério dentro da igreja, porque às vezes tem mais condições a ser rebelde dentro da igreja do que ser alguém que faça em prol do reino alguma coisa, mas gravando coisas dizendo que agora é o apocalipse, que agora está acontecendo. Gente, o apocalipse está acontecendo já há muito tempo. A volta de Cristo está predita já há muito tempo. Alguém me perguntou esses dias, eu vou repetir para você. A pessoa falou assim: você está preparando sua igreja para o dia 14 de maio, onde o Papa vai se reunir com Macron e mais outros tantos, e vai se levantar o anticristo? Eu falei: de sangue de Jesus, eu estou preparando, e ali pode ser o arrebatamento, a pessoa disse. Eu falei: eu estou preparando a minha igreja não para o dia 14, estou preparando para o dia de hoje. Estou preparando você para o dia de hoje. Tira os teus pensamentos de coisas que não são as coisas, que estão para aqui querendo te enganar, porque você não está unânime na fé, porque você não está vendo o que está acontecendo ao redor, está entrando no pânico, no pavor, está entrando naquilo que eles estão colocando como algo que seja real, para que você estremeça, para provocar muitas vezes situações contrárias na sua casa, na sua família, trazendo discussões. Esse é o momento, querido, escuta o que eu vou te falar, esse é o momento de você pegar na mão do seu filho, da sua esposa, do seu marido, de quem quer que esteja junto com você dentro de casa, dar as mãos e fazer uma oração poderosa, clamando, entregando as suas vidas ao Senhor, pedindo o cuidado de Deus. Não é o momento para ficar fuçando na internet, para tentar achar aqui a descoberta da pólvora. Jesus está voltando, e como foi há 2000 anos atrás, daqui a pouco essas coisas não vai dar tempo, né? Mas se ele voltasse nos dias de hoje, nós estaríamos negando a sua entrada dentro da igreja, nós estaríamos falando ou reprovando as suas coisas dentro da igreja. Hoje está tudo formado para se levantar o anticristo. Eu não acredito que será agora, pode até ser, não estou prevendo que seja hoje, amanhã, depois de amanhã, mas independente disso, eu não acredito assim. Mas vai ser desse jeito, uma grande confusão, um grande caos na terra. Ninguém mais olha para a liderança. Fulano fala isso, ciclano fala aquilo, Beltrano fala aquilo outro. Parece que o direcionamento de Deus se perdeu. E aí eu começo a imaginar aqueles 400 anos de silêncio, onde havia sacerdote, onde havia profeta, mas não saía nada da parte de Deus. Parece que eles estavam perdidos. Tudo que eles ouviam não era Deus. O que eu escuto de gente falar hoje: olha, Deus falou comigo tal coisa, Deus me deu direção de tal coisa, Deus disse, aí passa 2, 3 meses, 1 ano, não é nada daquilo, mudou tudo, as coisas já são diferentes. Ou seja, não era Deus falando nada daquilo. Por quê? Porque nós estamos vendo as pessoas perdidas em termos daquilo que se chama fé, em termos de sermos unânimes na fé, né? Estamos vendo a liderança, essa semana mesmo, 2 grandes líderes aí, até admiro um deles, né? Mas se pegando na internet, enquanto todo o povo sofrendo com o que está acontecendo e se pegando doutrinariamente. Eu vou te falar uma coisa, esse não é o momento. Esse é o momento, você que é pastor, está me ouvindo, esse é o momento de você cuidar das ovelhas. Este é o momento de você orar pelo teu povo. Este é o momento de você pegar aqueles que Deus te confiou e que são empresários na sua igreja e que são funcionários e que precisam de um emprego amanhã, mas que precisam também estar vivo para esse emprego. Orar por eles, colocar a sua igreja em oração. Nós fizemos um relógio de oração aqui na igreja e os nossos propósitos de orações vão muito além do que a vinda de Cristo, porque se Jesus voltar, nós estamos preparados esperando Ele.
Nós estamos pregando isso há 11 anos nessa igreja e há 18 anos desde o dia que eu me converti e comecei a pregar o Evangelho. Nós estamos esperando a volta de Cristo, mas nós precisamos ter uma unanimidade naquilo que nós estamos fazendo como igreja, como ministério, para que a gente edifique o corpo e não para que o corpo se esmoreça. Temos que ter uma palavra ousada de fé. A fé tem que ser verbalizada, como eu tenho falado aqui há muito tempo para você, né? Hoje todo mundo tem ideia dessas coisas. Hoje ninguém paga o preço de estar na igreja, mas hoje todo mundo é teólogo. Todo mundo conhece a palavra, todo mundo conhece os direcionamentos de Deus. Tem gente já prevendo até a data da volta de Cristo. E o duro, tem gente acreditando, e a Bíblia fala, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, que se possível enganariam até os escolhidos, ou seja, eles vêm com ideia para enganar. Falso profeta, gente que fala coisa que não é, que não vai acontecer. O que tem de gente que sonha e fala que Deus é que deu o sonho. O que tem de gente, esses dias atrás alguém chegou para mim, teve uma ideia, falou assim, olha o que Deus me falou, para a gente fazer isso, isso e isso. Eu falei, irmão, qual é o problema de você dizer que ideia que eu tive? Por que tem que colocar sempre que Deus está falando? Por que tem que colocar sempre que na tua ideia Deus deu a direção? Porque às vezes essa ideia pode dar errado lá na frente, e aí como é que fica? Sabe, não dobrou o joelho para orar, mas teve um pensamento bacana, foi Deus que me deu. Teve uma revelação bacana. Hoje em dia o que as pessoas estão vivendo por revelação da palavra, nunca aconteceu isso na história, nem com Cristo. A revelação da palavra nunca foi do jeito que está sendo hoje. Pega um versículo, pega menos que um versículo, 2, 3 palavras, e disso traz uma revelação diante daquilo que está acontecendo e vivendo, que se você pegar o contexto não tem nada a ver do que foi falado. Uma palavra simples, que é a palavra de Deus, como essa que eu estou pregando para você agora, que a igreja permaneça unânime, não como um menino inconstante, não como um menino que fala uma coisa hoje e fala outra coisa amanhã, como um menino que não sabe que caminho que toma. Nós somos igreja do Senhor, gente, nós somos a luz deste mundo. Nós somos o sal desta terra, nós aqui estamos aqui para dar direcionamento, iluminarmos. Você não precisa ter a direção para dizer onde é que nós vamos chegar. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, e quando Jesus está para ser tomado, ele fala assim, muitos deles chegam e falam assim, viu, para onde você vai? Fala, mostra para nós o Pai, só já o que basta. Jesus olha para ele e fala, eu estive com vocês há todo esse tempo, e vocês não conhecem o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Você não compreendeu esse negócio ainda? Me diga para onde você vai. Ou seja, Jesus passou explicando todo esse tempo, está andando com a gente. Ele não falou literalmente, mas ele mostrou quem ele era. O Evangelho mostra quem é Jesus. Quando nós aceitamos o Evangelho em nossas vidas, nós vivemos entendendo que a unanimidade da fé que está em nós com a igreja faz com que a gente olhe para Cristo e tome o direcionamento, andando como vendo ao invisível. Eu gosto desse texto, Hebreus 11, 23. Quando Deus vai falar a respeito, o autor de Hebreus, né, vai falar a respeito de Moisés, ele fala assim que Moisés saiu do Egito andando como vendo o invisível, e mesmo assim no meio da caminhada titubeou lá e acabou fazendo o que não devia a respeito da rocha, que você sabe muito bem da história. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós somos seres humanos normais e que precisamos crescer, evoluir, ter uma maturidade de fé. Chegou a hora de termos maturidade naquilo que vemos, naquilo que pensamos. Gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não tinha resposta em Romanos 8. O povo lá perguntando, e agora? Ele lá preso, e agora como é que faz? Ele fala, que diremos pois destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele fala assim, o que eu posso dizer de tudo que eu estou vendo? O que eu posso dizer é que se Deus é por nós, meu irmão, Deus é com você, Deus é por você, não tem quem possa ser contra você. Edifique sua fé, lance fora o medo. Pastor, mas olha só, é a esquerda com a direita, com os governantes, com isso e aquilo. Irmão, parece que está todo mundo perdido. Hoje, se o presidente mandar voltar a trabalhar, uma maioria não volta de medo do que está acontecendo, mas você sai caminhar, você sai no shopping, no mercado, você sai em algum lugar aí, você encontra o pessoal todo reunido. Eu até estou vendo alguns postzinhos aí, parece que mercado, lotérica e parque, caminhada, no vírus não vai, porque o pessoal está tudo lá, só vai onde tem trabalho, né?
Eu vou te falar o que eu tenho ouvido por aí, o que eu estou achando que esse negócio vai acontecer. Nós vamos ter que voltar sim, voltar para o nosso dia a dia. Eu até brinquei, postei com alguém hoje, falei, ai que saudade da minha vida, né? Vamos ter que voltar para as nossas vidas normais. E nessa condição de voltar para as nossas vidas normais, vamos ter que ter maturidade para ter compreensão do que está acontecendo, cuidar dos mais velhos, cuidar dos grupos de risco e vamos para frente. Porque se ficar parado, você sabe que não vai ter jeito. E eu não estou aqui apoiando o discurso de um e de outro. Ontem mesmo a ONU, já, né, o secretário de saúde da ONU já veio com esse discurso. Então logo, logo essas coisas acontecem. É a minha vontade? Talvez não seja a minha vontade. Também tenho anciões na minha casa, também tenho meus velhinhos, também tenho meus grupos de risco. E eu sei que eu, que tenho contato com o povo, posso ser alguém que contamine eles. Mas o fato é que daqui a pouco nós vamos ter que lidar com essas condições. E como é que nós vamos lidar? Com meninos inconstantes? Com meninos que não compreendem a mão esquerda, a diferença da mão esquerda para a mão direita? Ou vamos ter maturidade de fé, entendendo que Deus está sobre todas as coisas? O mundo não vai acabar, irmão. Não é assim que ele acaba. Ele nem acaba. Mas se fosse para acabar essa história toda nossa, ainda mais como igreja, não estaria acabando, só estaria começando. O nosso problema é esperar sempre das coisas neste tempo e não do tempo futuro. Você já está se acostumando, se adaptando. A tua fé, ela começa a ser duro, que ela não se adapta no sentido de ser promovida. Parece que ela se adapta às circunstâncias que está sendo vivida. E você não pode ser assim. Você tem que tomar um posicionamento, né? Primeira coisa para de ouvir notícia triste, traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Segundo, para de ouvir até falsos mestres e falsos profetas. Deus te deu pastor. Você que está me ouvindo hoje, Deus te deu pastor para cuidar da sua alma, da sua casa, da sua vida. Não te deu pastor para ficar lá à toa, que só serve na hora que você tem necessidades, né? Ele te deu um pastor para te dar direcionamento. E você precisa ter ouvidos para isso, né? Pastores não são aventureiros. Não é possível que um pastor está 20 anos à frente de uma igreja, 10 anos à frente de uma igreja, e ele seja um aventureiro na fé. Deus o colocou ali, presenteou você. Pastor é um presente para a igreja, meu querido. Não é uma igreja que é presente para o pastor. O pastor é um presente para a igreja. E você pode achar até meio arrogante o jeito que eu estou falando sobre isso, mas é a pura verdade. Deus capacita ministerialmente uma pessoa para dar direcionamento e entendimento para outros unidos com ele, e também para que ele capacite essa... Se não houver mestres além de pastores, se não houver profetas além de mestres e pastores, evangelistas, a igreja não pode estar unânime. Não é hora de juntar, é hora de estar de mãos dadas, olhando para frente e saber que nós estamos unidos como igreja de Cristo e que vamos habitar juntos como igreja de Cristo. Não está fácil cuidar de todo mundo à distância. Confesso que eu estou me desdobrando aí, falando com muita gente, mandando mensagem para muita gente. Tem que ter um segurança dos outros, não só da gente, né? Da nossa casa, da nossa família. Mas tudo isso passa. Logo, logo isso vira só mais uma experiência. E como é que nós saímos dessa? Como é que a igreja sai dessa? Como quem deu direção ou como quem trouxe confusão? E quando eu falo igreja, não é só os líderes que representam a igreja, é um corpo, é um ministério, é você que foi chamado a estar no corpo. Como nós fazemos isso? Somos os pregadores do caos ou somos os pregadores da paz? Somos os pregadores do inferno ou somos os pregadores do céu? Qual tipo de mensagem você tem trazido para os dias de hoje? De esperança ou de desilusão? As boas novas trazem esperança, gente. Quem prega e professa o evangelho não prega uma mensagem falsa, muito pelo contrário, de um oportunismo barato de sua vitória. Não esquenta a cabeça que não é isso que eu estou falando para você. Mas quem prega o evangelho mostra que a despeito das dificuldades, se Deus é por nós, nada pode ser contra nós. Aquele que não poupou nem seu filho amado. Você crê que Jesus desceu dos céus, passou por essa terra e foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, apanhou, foi chicoteado, cuspido, passou por aquela via crucis lá, humilhado, envergonhado, mas depois da morte ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que não poupou nem o seu único filho, seu filho amado, não dará com ele também todas as coisas? Que diremos, pois?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto que li diz para a gente que há uma ordem hierárquica de Deus na terra, para seguirmos os caminhos e os passos de Deus. E nessa ordem hierárquica, quem está à frente não é o apóstolo, quem está à frente não é o pastor, quem está à frente não é o evangelista, quem está à frente não é o profeta, quem está à frente é Jesus Cristo, o cabeça, que junta o corpo para que ele, unânime, ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a operação que cada parte faz, o aumento do corpo para a edificação em amor. Deus quer expandir este momento, o seu corpo na terra. Deus sempre usou os momentos de crise para que a igreja fosse luz. Irmãos, ninguém precisa de paraquedas se o avião não estiver caindo. A palavra de Deus fala que nós viemos trazer a salvação de Cristo no evangelho que pregamos. E sabe por que isso? Para quem precisa de salvação? Quem sabe que o avião está caindo, quem sabe que está vivendo um terror. Nós não viemos derrubar o avião, nós viemos trazer os paraquedas para quem está caindo. E os paraquedas são as boas novas. Ele diz assim: a minha paz vos dou, não a paz que o mundo vos dá, mas a minha paz, a que excede todo entendimento, a que, despeito de tudo que nós estejamos vivendo, nós estejamos esperando em Cristo, esperando a sua volta. Jesus está às portas, meu irmão. Isso é a mais pura verdade. Não é por causa do coronavírus, como eu tenho dito, também por causa do coronavírus, também por causa das pestes, também por causa das guerras, rumores de guerras, também porque o ambiente está se tornando propício para a vinda de anticristos, para a construção do templo e aquela coisa toda. Nós sabemos disso, é só você fazer um curso teológico que você vai entender. Eu estou querendo trazer uma mensagem apocalíptica domingo aqui para nós, para entendermos, né? Trazemos alusão, que a nossa vitória, quando Cristo voltar, não vai soar como derrota, nós vamos ser os que vencem. Não tem que trazer tristeza este ambiente, tem que trazer alegria de entender que tudo aquilo que Deus falou aconteceria e está acontecendo, porque Ele predisse, né? E nós estamos reunidos assim como igreja, esperando esse dia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Isso para nós é sinônimo de alegria, isso para nós é sinônimo de vitória, de quem vence. Então nós temos que olhar nessa condição como aqueles que estão unânimes no mesmo foco, correto? Então eu quero orar por você nessa noite, quero pedir a graça de Deus sobre a sua família. Quero pedir que você apazigue o seu coração e que a sua fé também tenha racionalidade. O que é uma fé racional? A fé não é por todo completo racional, não. A fé é trazer à existência as coisas que ainda não existem, a gente sabe muito bem disso, mas quando nós temos racionalidade, quando nós oferecemos a Deus razão naquilo que nós estamos fazendo, cultuando, se não adianta você fazer um culto sem razão. Nós precisamos ter razão. Nós oferecemos uma fé com sabedoria, com inteligência, né? Com discernimento. As palavras de Deus todas são para enaltecer a nossa fé, mas todas com razões, discernimento, razão de ser, razão de acontecer. E ainda que essas razões sejam umas razões mais, como se diria Paulo, loucura de todas, né? A loucura da pregação e aquela coisa toda. Mas ainda existe a razão em termos disso. E a razão é termos a compreensão de que nós estamos servindo a Deus. E que se nós estamos servindo a Deus, não importa o dia de amanhã, vivemos o dia de hoje como se fosse o último dia de nossas vidas. E se vivermos Cristo, para nós, viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Estamos ganhando. Eu quero orar por você para que você edifique a sua fé nessa condição, que você olhe para as coisas de Deus, entendendo que nós precisamos ser unânimes com ela, pregadores da harmonia do Evangelho, e não pregadores do caos, os falsos profetas que por aí aparecem, pessoas que querem se promover num momento como esse, não pagam um preço de cuidar de uma ovelha, de visitar um hospital, mas agora aparecem teologizando tudo, dizendo que compreenderam, que tiveram sonhos, visões, revelações, e mais apavoram o povo de Deus com o Apocalipse do que qualquer entendimento para o reino. Irmão, não tem que ter pavor não, nós vamos para o céu. E se nós vamos para o céu, nós temos que estar felizes, ansiando por esse dia. Vai ser muito melhor do que o tempo que nós estamos vivendo hoje. Não tenha dúvida disso. Ei, chegou o momento de você refletir. Impossibilidade de trabalhar, impossibilidade de sair na rua,
possibilidades de se infectar com este vírus e até vir a morte, é hora de refletir. Sem cura, sem uma estratégia específica, o mundo está perdido, a ciência está perdida, os líderes estão perdidos. O que você faz? Confie em Deus. Está na hora de você equilibrar, está na hora de você racionalizar sobre a sua salvação. Já pensou nisso hoje? Já parou para imaginar hoje que se a volta de Cristo está por esses dias? Irmão, olhando essa igreja vazia, dá uma impressão tão ruim na gente, que parece que exatamente está acontecendo ou está chegando a situação de que Cristo volte. Não é o prenúncio de nada, mas parece, dá uma sensação na gente disso. E é bom que isso aconteça, porque há 2000 anos atrás, quando Jesus veio, pegou toda a Israel, o povo hebreu, desprevenido. Só que ainda não era o tempo do juízo, era o tempo das boas novas. Ainda não era o arrebatamento, ainda não era a separação de condenação. Mas nós podemos não ter uma segunda chance, né? Então, quero dizer para você que Jesus não te pegue desprevenido. Que você não esteja desprevenido nesse tempo. A despeito do que você esteja passando, lança fora o medo. Lança fora o que você tem ouvido por aí, porque você foi preparado até agora para viver este momento. Não para o dia 14, como esse amigo nos falou. Você foi preparado para viver este momento em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero abençoar este povo, Pai, que está na sua casa e como igreja aqui, meu Deus, está atravessando por este momento de caos como nós estamos atravessando. Mas um momento como esse, que traz sobre nossas vidas a perspectiva de sermos igreja, de que fomos chamados para ser ministros seus nessa terra, e este dom ministerial que temos, meu Deus, é para exercermos em favor do reino, e não é, Senhor, em períodos de bonança. A bonança vem sempre depois da tempestade, mas sim, Senhor, no meio da tempestade, no meio da contrariedade, dos ventos revoltos, no meio de toda essa crise que nós estamos vivendo, que o Senhor nos chamou para ser diferença. Por isso eu te peço, capacita agora o meu irmão, a minha irmã que está do outro lado dessas câmeras, meu Deus, em suas casas, para que eles possam ter a compreensão, o entendimento de tudo isso e uma vida diferenciada com aqueles que se aplicam em fazer a tua vontade. Eu oro, meu Deus, pelas suas casas, suas famílias, cuida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, e só quem acredita assim, diga amém. Amém, gente? Tudo isso vai passar. E eu estou com uma saudade doida de vocês aqui, vocês não têm noção. No começo estava até bacana, não a distância, mas estava até bacana tudo, fazer culto live, online, esse negócio todo estava legal, bacaninha, né? Mas de repente a gente começa a sentir falta do calor humano, as saídas do culto onde nós atendíamos, orávamos pelo povo, diminuiu bastante, o povo não quer sair de casa, não quer nem que a gente visite, né? Então, porque fica ruim, eu entendo isso aí, sem problema. Mas nós vamos passar dessa fase, logo, logo estaremos juntos, reunidos novamente, né? E como você vai sair de tudo isso? Tenho certeza que, se for ouvindo o que eu tenho pregado, fortalecido na sua fé, em nome de Jesus, assim como eu estou fortalecido na minha fé também, e eu creio que dessa forma nós venceremos tudo isso, não só porque vai passar essa pandemia, mas porque nós vamos alcançar de Deus o fortalecimento. É quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Amém? Gente, eu quero levantar aqui dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Alguns me entregaram seus dízimos, né? A Olga, né? O Lorival, mas o Alisson colocou ali seus dízimos, hoje a Cauane, o Eduardo, né? Me deram seus dízimos. Estou falando o nome dos dizimistas da igreja, porque para dar entrada no relatório, mesmo que estejamos sem testemunhas hoje aqui, para que você saiba que os fiéis que estão na igreja estão consagrando seus dízimos, né? Pessoas que nos mandaram seus dízimos, está ali a lista para a gente orar por eles. Então, se você quer mandar o seu dízimo, quer depositar o seu dízimo, fala comigo. Você que é da igreja já sabe como fazer. Quer trazer uma oferta? Fala comigo também. Quero dizer para você o seguinte: dízimo e oferta sempre foram os sustentos da casa de Deus. Não há que ter nada, o menor receio de se falar disso aqui. Muito pelo contrário, estamos prestando um culto neste momento da honra ao Senhor. Não tem como eu pagar o aluguel, a água, a luz com orações. A gente paga com dinheiro e é óbvio, 2 mais 2 é 4 e acabou, né? Então eu quero dizer para você que nessa condição há promessas. Não há quem fique dizimista da igreja durante 10 anos, por exemplo, e não venha ver a promessa de Deus em suas fidelidades se cumprindo na sua vida, né? Estamos com o Alisson aqui, que estava fazendo louvor para a gente e que tem um testemunho incrível a respeito disso. Nós podemos contar aqui outro dia, né, que estamos chegando a quase 1.500 visualizações cada vídeo que nós estamos colocando.
Então nós podemos contar esse testemunho para chegar em vários lugares aí. E eu quero dizer para você o seguinte: ninguém fica sendo dizimista fiel por esse tempo todo se Deus não operar na sua vida, porque é a promessa de Deus sobre isso. Não é barganha, faz o que eu faço, mas seja fiel, que Deus vai ser fiel com você, não tenha dúvida disso. Eu quero orar para você. Você que por acaso está com seu dízimo aí, ou enviou seu dízimo, ou depositou seu dízimo, põe a mão no seu coração, que é o altar de Deus, é onde você entrega o dízimo do Senhor, e nós queremos orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, colocamos aqui, Senhor, os dizimistas da tua casa, aqueles que trouxeram, Senhor, diante do seu coração a 10ª de tudo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Abençoa, prospera e multiplica, meu Deus, sobre a sua vida, a sua casa, a sua despensa, toda a sua fidelidade, todas as suas finanças, que haja prosperidade, ainda mais num tempo como esse, um tempo de crise. Abençoa o ofertante também, que de alguma maneira trouxe aquilo, Senhor, ofertando diante do teu altar, colocando, Senhor, com gratidão e com alegria, uma semente neste lugar, Pai. Semeando assim haja prosperidade e que venha prosperar, Senhor, e venha crescer os seus frutos a cada dia mais diante de tudo aquilo que eles confiam no Senhor. Sabendo que a confiança não está nos homens dessa igreja, mas está no Senhor, que é o único que pode abrir as janelas dos céus sobre as suas dispensas. Pai, abre e traz prosperidade sobre eles em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você também agora, nos despedindo, né? 1 hora de live, falta 2 minutos. O Instagram não suporta mais que 1 hora, e não é só por isso, mas é que 1 hora está de bom tamanho, né, para uma live. Quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Põe suas necessidades agora diante de Deus. Eu não sei o que você está precisando, talvez você esteja precisando de cura para a sua alma, esteja aí até mesmo por esse momento de pânico, desestruturado, abalado no que está atravessando. Põe diante de Deus. A palavra de Deus fala assim: traga toda a sua ansiedade em orações e súplicas ao Senhor. Não leva isso para você, antes traga aos pés de Deus em orações e súplicas. Ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos alivio. Este é o momento do alívio. Se você está doente fisicamente, é o momento de você receber essa oração. Se você está se sentindo inseguro, é o momento de você clamar a Deus por segurança. Vou orar para você e em sequência te dar a bênção apostólica. Senhor, em nome de Jesus, quem está me ouvindo agora do outro lado, Senhor, a partir desta mensagem, quem sabe está atravessando por momentos de dificuldades, quem sabe até no seu ânimo, nas suas emoções, atravessando, Senhor, por condições que tragam até mesmo, Senhor, falta de direcionamento, estão perdidos naquilo que estão vendo, Senhor, diante dos seus olhos, na sua casa e com a sua família. Eu quero repreender este espírito maldito que tem tomado conta e trazido pavor sobre estes lares. Em nome de Jesus, eu lanço fora agora, diabo maldito, todas as suas artimanhas, contrariedades sobre esta casa, eu quebro neste momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero clamar também pedindo, Senhor, sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles, meu Deus, que estão atravessando por conflitos internos ou até mesmo, Senhor, em seus casamentos, com os seus filhos, quem sabe, ou com os seus pais. Entra com providência agora na sua casa, entra com providência na sua vida, repreende este mal, Pai, para a glória do teu santo nome, é o que eu te peço. Age dando uma semana de esperança, de paz, de bênção e de vitória a todos aqueles que nos ouviram e que estão conosco neste culto. Abençoa a sua vida, em nome de Jesus é o que eu te peço, e quem crê dessa forma diga amém. Mãos em posição de receber, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e sempre, e todos digam amém. Amém, gente? Fica com Deus. Domingo tem live 10 horas da manhã, mais um culto. Em nome de Jesus, fique com a gente. Logo, logo isso aí se resolve e nós estamos todo mundo se abraçando aqui de novo. Deus abençoe a todos.